Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? Sobre o termo seita, né? Porque muitos aí, pessoal, né, gosta de usar esse termo para, de alguma forma, ofender outras pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa frequenta outra religião e não faz parte da dela, né? Aí eles usam, você faz parte de uma seita, você é um herege, você a sua igreja, a sua denominação, o movimento que você segue é uma seita, né? O pessoal gosta muito de usar isso, tanto e é, Paulo, né, foi acusado, se não tiver, ela foi Paulo, foi acusado, né, de fazer parte de uma seita, né? E aí eu ia analisar mais um pouco isso aí, no sentido assim, o que é mesmo uma seita, entendeu? Porque seita não é um termo bíblico, não é um ensinamento bíblico que leva ninguém à salvação ou à perdição. Porque se isso levasse alguém à perdição, Paulo estaria perdido, né? Fazia parte de uma seita. A pessoa chamaram ele, disse que ele fazia parte de uma seita, né? Isso não é verdade, só porque foi chamado, entendeu? Então, assim, isso é um termo humano, esse negócio de termo seita é uma coisa assim negativa, usado para, de alguma forma, ofender a outra pessoa. É só para isso, não serve para nada, não serve nada a mais do que isso. A usar outra pessoa, tipo assim, um xingamento, uma ofensa, né? Por exemplo, você não pode dar uma pessoa e você xinga ela de um certo nome, né? Ele, né? Xinga ela, entendeu? Faz um xingamento. É mais ou menos isso, entendeu? Esse negócio de seita é atribuir tipo uma alúnia a outra pessoa. Só serve para isso, não serve para nada, entendeu? E esse não é o papel de Deus. E na Terra, o papel do filho de Deus não é esse, né? É usar alguém, de alguma forma ofender a outra pessoa. Não é esse. Deus não está interessado em ofender ninguém. Pelo contrário, ele está interessado em salvar. E como é que ele faz isso? Corrigindo, com amor, com palavra de bondade, né, de correção, de boa na alma. Não é ofendendo a outras pessoas, entendeu? Então, isso aí geralmente é usado pelo inimigo, né? Satanás é o pai, ele é o usador, entendeu? Ele gosta de acusar as pessoas, né, desses termos, usar esses termos, as pessoas, né, aluniar as pessoas, né, com esses termos, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque não tem lógica. Além de ser um termo humano, entendeu? Só serve para ofender outras pessoas, entendeu? Não leva isso a salvação, esse termo aí usar, entendeu? Por exemplo, você chamar a outra pessoa de herege e faz parte de uma seita, isso não indica nada, entendeu? Só destrói, é só negativo, entendeu? E Deus não trabalha dessa forma. Então, vamos lá, e a seita, né? Vamos pegar isso. Isso é uma coisa bizarra, esse negócio de seita é um negócio bizarro, por quê? Porque quando você vai para o pé da letra, os acusadores, que chamam as outras pessoas de seita, nem ele deve saber o que é seita. Ele sabe, mas assim, não sei o que acontece, é uma amnésia, como é que é. Porque o que é seita? A seita, né, a palavra seita, o termo seita vem do latim, e o seu significado significa partido ou divisão. É isso que significa uma seita. Seita significa isso, um partido ou uma divisão. Como assim um partido ou uma divisão? Por exemplo, você tem um time de futebol, é um time só. Aí tem pessoas ali que não estão contentes com um jeito do time jogar. Aí ele vai se dividir, ele sai do time e faz um novo time. Ou seja, ele criou uma divisão, ele se dividiu, é um time só, se tornou dois. Ou seja, houve uma divisão. Então, seita, o termo seita significa isso, partido ou divisão. Por exemplo, nós temos a política, né, aqui no Brasil, em outros países, né? Mas vamos botar aqui no Brasil, nós temos política. Política é um termo só, política. Mas dentro da política existem vários partidos. Ou seja, todos eles são partido político, mas são vários políticos. Ou seja, a política é uma, mas existem vários partidos. Entendeu? Partido PT, PL, sabe? É a mesma coisa. Então, seita significa isso, partido ou divisão, entendeu? Você divide, é uma coisa só e você divide, existe várias divisão. Isso é o termo seita. E se nós usar esse termo seita, da forma que está, da forma e diz e é, conforme é, né? O dicionário e tudo, e fala e é, entendeu? O termo seita, significado, é só você pôr um aí no aí, entendeu? E é seita, e aí depois você perguntar qual é o significado de seita, ele vai dizer para você, entendeu? Significa partido ou divisão. Então, nesse áudio vamos aplicar, por exemplo, se, é, se seita significa partido de divisão, então isso aí se aplica a todos nós, não apenas um certo grupo. Por quê? Porque vamos começar lá dos judeus, né?
A nossa doutrina, a nossa religião, a nossa fé, ela tem raiz no judaísmo. Ela vem de lá. É o Deus de Israel. Todos nós adoramos o Deus de Israel, o Deus que veio de lá, o Deus do povo dos judeus lá. Era a nação lá. Então vem de lá, do Velho Testamento, vem daquela nação de lá, entendeu? Então lá só havia uma nação. Só havia uma nação, uma religião, é a religião judaica. Só que o que acontece? Quando Jesus ele veio, ele era judeu, fazia parte da religião judaica, mas aí ele saiu, porque, como está escrito, ele veio para os seus e o seu não recebeu, entendeu? Então ele saiu do judaísmo, em outras palavras, através dele surgiu o cristianismo, você entende? Então ele saiu da onde? Ele saiu do judaísmo. E o que é um termo seita? O termo seita significa isso, partido ou divisão. Ou seja, ele era judeu, nasceu judeu, fazia parte do judaísmo e saiu e fundou uma nova religião e se tornou o cristianismo. Então, nesse caso se aplicaria o termo seita ao cristianismo, porque seita significa isso, partido ou divisão, uma coisa só e você divide. E assim um novo partido. Ou seja, é a mesma fé, mas um novo partido. E aí depois vem a falsa religião. A falsa religião, conforme Daniel 7, versículo 8. O chifre pequeno ele ia a nova religião. E saiu de dentro do cristianismo verdadeiro. Por quê? Hoje nós temos dois cristianismos, o verdadeiro e o falso. O verdadeiro sempre existiu, através da minoria, e o falso através da maioria. É isso que o chifre pequeno faz. O chifre pequeno pisa na verdade, Daniel 8, versículo 9 em diante, até o versículo 13, se não tiver nada. Ele pisa na verdade e a mentira prospera. Então, o que acontece? Então, o cristianismo falso ele surge do cristianismo verdadeiro, ele se separa. E então, isso também pode ser chamado de seita. Por quê? Porque seita significa isso, partido ou divisão. E aí, depois do cristianismo falso, nasce o protestantismo. Sai da onde? De dentro do cristianismo falso, dentro do sistema falso. Então, houve outra divisão. Então, o protestantismo nesse caso seria também seita. Por quê? Porque ele saiu de dentro de outra religião maior. Ou seja, ele criou um partido, uma divisão. Se dividiu. E aí por diante. Aí vem o primeiramente Lutero, né? As igrejas luteranas, não sei o quê. E depois outras, né? Uma saem de dentro da outra. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja, né? Da denominação, uma igreja. E aí eu não estou contente com o que está sendo ensinado. Aí eu saio de lá, de dentro da minha igreja. E aí eu outra igreja, a minha própria igreja, a minha doutrina, e eu edito, eu fundo outra igreja. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou indo uma divisão. Eu fazia parte de uma igreja, eu saí para ir a outra igreja. Ou seja, eu estou fazendo de divisão. Estou indo um partido. Entendeu? É isso que significa seita. Entendeu? Nesse caso, todos nós seria seita. E o verdadeiro seria o judaísmo. E veio de lá, começa de lá. Da fé de Abraão, né? Judaísmo, o judaísmo veio existir mais na frente, né? Eu tô falando, e vem a raiz de lá, entendeu? Dos judeus, a nação, tempo de Israel, entendeu? Quando Deus se apresentou ali, entendeu? Vem dali. Então essa seria verdadeira, entendeu? As outras tudo seria seita, poderia ser chamado de seita. Só que quando você vai falar de uma igreja muito grande, de uma religião muito grande, aí o pessoal, não, mas veja, não é seita não, isso é a religião mesmo, mas não é seita não. Agora, quando se fala de uma denominaçãozinha pequena, aí sim, aí todo mundo fala, não, é seita mesmo, entendeu? É tipo, por exemplo, o termo seita, ele geralmente ele é usado pela maioria, ele foi criado esse termo para ser usado pela maioria, não pela minoria, ou seja, por exemplo, o termo seita ele é usado pela maioria contra a minoria. A minoria não pode usar o termo seita contra a maioria, mas a maioria pode usar contra a minoria, entendeu? É mais ou menos esse sistema, entendeu? É mais ou menos esse sistema. Tipo assim, existe uma lei, né? E todos são igual. Existe uma lei e todos são igual. Mas se um e não tem condição, comete um crime, esse é preso e
tem um rigor da lei. Tem que ser preso, é para dar exemplo, entendeu? É para não ninguém mais fazer isso. Agora, se um poderoso lá em cima e comete o crime, o pior do que o outro cometeu, aí não é bem assim, não, veja, não é bem, não iria, sabe? Aí tem advogado, os direitos humanos, não, veja só, aí não pode, sabe? Coisa. E a lei não é aplicada. É mais ou menos esse sistema, ou da seita. Ou seja, a seita se aplica a todo, porque seita significa isso, partido ou divisão, esse significa partido ou divisão. Então, é um e sai de dentro de outro, é uma seita, é um partido ou uma divisão, e está criando uma divisão, em um movimento maior. E todos nós, hoje, e toda a religião que hoje existe, vieram do judaísmo, ou seja, de lá, de Israel. Dentro, onde eu estou falando, dentro do contexto cristianismo, entendeu? Vieram de lá. Então, todos são seitas nesse caso. Mas aí, se a gente for falar e as igrejas maiores lá, as maior zona, por exemplo, a católica, outras maiores que tem no mundo aí, vou falar, é seita? Não, vá, veja, não é bem assim não, sabe? Hoje não é seita não. Se eu apontar o dedo de uma igreja menorzinha, como por exemplo, não vou nem usar um exemplo não, umas igrejas pequenininhas, tem pela sim, poucos membros, aí sim, é de boa, aí eu posso chamar de seita, é de boa aí, entendeu? É mais ou menos esse sistema aí, entendeu? Então isso é o exemplo que eu digo da lei, entendeu? A lei ela só pune o menor, eles menorzinhos, entendeu? Mas os maiores estão acima da lei. Diz que não está, mas está. Na hora de cumprir a lei não tem eficácia, entendeu? Sobre ele é a mesma coisa. Esse termo seita, entendeu? Geralmente, o filho de Deus, ele não vai usar esse termo seita para usar ninguém, porque isso não identifica ninguém e nem leva ninguém à salvação. O filho de Deus não tem nenhum motivo de chegar para você e dizer, você aceita, você é um herege. Não tem, por que isso? Eu tenho que mostrar o erro, conforme a Bíblia está dizendo, eu tenho que mostrar o erro, mas não preciso chamar você de herege, fazer parte de aceito, eu não preciso fazer isso. E esse é o papel de Satanás, é o acusador, ele que acusa. Você é do diabo, você é de Satanás, você é isso, você é aquilo. Ou seja, esse não é o papel nosso, entendeu? Esse não é o nosso papel. Nosso papel é mostrar o erro, se a pessoa aceitar bem, se não aceitar, não tem por que ficar, principalmente usando esse termo humano, né? É seita, entendeu? Ou seja, e não é aplicado literalmente, né? Porque os próprios usadores usa esse termo seita, ele tampa os olhos para não ver que eles também são seita. Se ele for analisar o contexto, eles também são seita, porque o significado de seita é isso: partido ou divisão. Entendeu? Partido ou divisão. E nesse caso, todos nós se acha perfeitamente dentro disso aí, entendeu? E todos nós saímos de uma religião maior, e seria, nesse caso, o judaísmo, entendeu? Lá, quando eu falo judaísmo, está muito antes, entendeu? Porque quando Deus se apresenta lá para a nação de Israel, nem havia judeus aí esse termo judeus, entendeu? Então, eu estou falando ali, é a nação lá, entendeu? É isso que eu estou me referindo, essa religião de lá, entendeu? Então, dado ali para Moisés, é esse termo que eu estou falando aí, entendeu? Essa religião. Então, todos nós, cristianismo, saiu de lá. E aí, seita é isso. Divisão. Se dividiu. Era um, se dividiu. Ou seja, eu não concordo com o que você está ensinando, então eu vou sair e vou ir a um novo partido. Vou ir a uma nova igreja, uma nova religião. Ou seja, divisão. Vou dividir. Entendeu? Significa isso.